Fala pessoal, vamos para mais uma aula. A aula de hoje vai ser sobre efeitos. Vai ser uma aula bem densa, porque tem muitos efeitos. Então, como eu vou começar com uma cena de interior, que muitas das vezes é considerado uma das mais difíceis, eu vou tentar explorar todos os arquivos, todos os efeitos, para que vocês consigam entender bem e que seja uma aula bem agradável para todos. Então, provavelmente vai ter essa aula e mais uma, para que não fique muito extenso e muito cansativo, beleza? Então bora começar com essa cena que a gente já configurou na aula anterior. Então se você não viu, volta lá na aula anterior para dar uma conferida, beleza? É isso aí. Então vamos começar aqui em adicionar efeito. Como é uma cena interna, o que a gente tem que analisar? A gente precisa de iluminação interna, quer dizer, iluminação natural e iluminação artificial, beleza? Além dos efeitos que a gente vai adicionar depois. Mas nesse caso aqui, a gente tem que ver que o vidro ele não está deixando entrar a iluminação natural. Então vamos aqui, antes de começar com os efeitos, vir em criar, vir aqui dentro da cena, e aí a gente vem em materiais aqui no cantinho, clica no material de vidro e seleciona um vidro qualquer. Eu venho aqui no interior, vidro, primeiro vidro aqui está ótimo, pronto. Deixa assim, clica aqui em concluir. Voltamos em foto, clicamos na posição da câmera, ele vai voltar onde a gente tinha deixado, e aí agora a iluminação vai entrar. Então bora começar com os efeitos. Adicionar efeito, a gente sempre começa aqui em cima, em sol. Eu sempre adiciono o sol primeiro. Clico em sol. Aqui estão as configurações do sol. Como a gente pode entender como funciona aqui? Aqui vocês estão vendo a altura do sol, rotação do sol, brilho do sol. O brilho do sol eu não mexo e a gente só vai mexer na altura e na rotação. Se eu mexer na altura, percebemos que lá fora, pela janela, a altura do sol também mexe. Aqui na 90 a iluminação, é o posicionamento do sol mais alto possível, que é a iluminação que é o sol de meio-dia. Então ele está bem rente à cena, bem em cima da cena. E aí, quanto mais a gente desce, mais ao horizonte ele vai ficar. Então a gente pode posicionar aqui fora e dar uma olhada para o céu, para ver como que é. Quando a gente mexe no sol, o que acontece? Aí mexendo na rotação, deixa eu ver se eu consigo achar o sol. Cadê o sol? Deixar ele aqui mais para baixo. Rotaciona o sol. O sol tá ali, certo? Vem aqui na altura, ó. Aí coloco no 90, olha o que acontece. Ele vai lá em cima, ó. Tá vendo? Então é assim. Beleza. Voltando para a cena interna, eu vou adicionar o sol na altura máxima, porque como é uma iluminação interna, uma iluminação de uma cena interna, o sol na sua altura máxima, ele ilumina muito mais. Então eu vou deixar assim. A minha rotação nesse caso não importa. Como ele está em cima, ele vai rotacionar no seu próprio eixo. Beleza. A gente pode clicar na cena aqui que ele vai dar um preview atualizado de como estão os efeitos. Beleza, o sol é isso. Bora para o próximo. Sol, nessa parte aqui não tem mais nada que nos interessa para essa cena. Tem esses raios de Deus, estudo de insolação, luz de sol volumétrica, a gente pode estar explorando depois, mas esse curso vai ser bem mais objetivo. Então vamos em clima, névoa, vento e precipitação. O vento a gente usa normalmente para as animações. Animações eu posso estar mostrando sim mais para frente para o curso. E precipitação a gente normalmente usa em cenas externas e névoa também. Então não é nosso caso. Em céu, cenas externas, céus reais também, cenas externas, ou que mostre o céu. Se a sua cena interna mostra o céu, é interessante você usar os céus reais porque a qualidade é muito melhor. Nesse caso, eu vou usar os céus e nuvens porque ele tem uma iluminação mais real para cenas internas. Então vou clicar nele. Céus e nuvens. Beleza. Tem muitos efeitos aqui.
Mas a única coisa que nos interessa realmente, porque se a gente for mexer em tudo vai virar uma bagunça, é iluminação do céu. E como é uma cena interna, o que eu vou fazer? Tá vendo nuvens baixas e nuvens altas? Eu vou jogar ele pro último, os dois. Vou jogar ele pro último e a única coisa que eu vou controlar é a iluminação do céu. Então eu só vou aumentar um pouquinho. Pronto. A gente não mexe em mais nada. Porque se a gente for mexer em outra aqui, vai virar uma bagunça. É interessante a gente deixar o padrão e só mexer nessas coisas aqui. Beleza. Para cenas externas, a gente não usa céus e nuvens. Não é tão interessante assim. Voltas em efeitos. Rastros é cenas externas. É interessante adicionar esses rastros que é deixado por avião no céu. Cenas externas é interessante. Nuvens volumétricas não causa tanto impacto, nuvem no horizonte também não, e lua principalmente, com baixa qualidade. Objetos. Água é interessante para cenas externas, som não é tão interessante no momento para vídeo, é só para vídeo. Visibilidade de camada é interessante a gente estar usando. Se a gente, eu vou até clicar aqui para vocês verem. Visibilidade de camada, ele organiza aqui todos os layers que a gente tem na nossa aba de criar. Ó, se a gente for aqui, a gente tem na parte de cima todos esses layers, certo? Então, se eu vim aqui e selecionar minha importação, eu poderia estar arrumando e colocando ela no layer 2. Eu poderia organizar, colocar vegetações no layer 2, o meu modelo no layer 1, pessoas no layer 3, e aí depois aqui na renderização, na nossa cena, eu poderia estar ocultando. Então ele estaria tirando da minha cena, deixando o arquivo mais leve e renderizando sem a vegetação, sem a pessoa. Então a gente poderia estar organizando. Mas como nesse caso não tem nada para a gente estar tirando, eu vou excluir ele. Clico 2 vezes e eu tiro o efeito. Volto em adicionar os efeitos. Cores de outono para cenas externas. Controle de variação não acho tão interessante no momento. Câmera. Bom, pronto. Nessa aba aqui de câmera tem exposição, que eu acho interessante. Só clica em exposição, adiciona um pouquinho mais do que o normal e volta. Aí eu volto aqui. 2 pontos de perspectiva. Olha o que acontece quando a gente ativa, quando a gente desativa. Aqui nesse caso a gente já meio que posicionou ele de uma maneira certa. Mas se eu vir aqui, nesse caso aqui, e adicionar os 2 pontos de perspectiva, olha o que vai acontecer. Ele vai bugar, tá vendo? Não é que buga, mas os 2 pontos de perspectiva, ele é utilizado para posicionamentos de câmeras paralelos, sabe? Que tem os pontos de fuga. Nesse caso aqui não tem. Então ele acaba sendo ruim. Então a gente tira, voltando lá para nossa cena. A profundidade de câmera é interessante. Eu vou clicar em profundidade de câmera porque ele vai dar esse desfoque próximo à câmera, que é interessante. Como eu faço para configurar a minha profundidade de câmera? Eu aumento a qualidade no último, eu aumento esse plano frontal e posterior no último, e aí eu só venho e arrumo a distância focal. Quer ver? Olha o que vai acontecer. Ele está indo muito longe, e aqui ele vai chegar mais perto. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero ocultar, eu quero que fique meio embaçada essa cadeira na minha frente. Então, eu vou vir e aproximar um pouquinho mais e deixar só ela. Aí, agora, o que eu vou fazer? Tá vendo que o plano de desfoque, ele tá no fundo? Eu quero que ele fique na frente. Então, o que eu venho aqui? Eu jogo pro 0. Tá vendo que ele trocou de lado? Em vez de ficar aqui, ele ficou aqui. Então, foi isso que essa parte ele faz. Ele troca de lado. Eu posso colocar intermediário, mas o intermediário ele vai desfocar tanto o plano posterior e o plano frontal. Então eu só venho aqui e diminuo um pouco a quantidade. E aí eu coloco mais ou menos aqui, tá bom. Deixa eu ver que tá bom o desfoque. Interessante a gente estar colocando a distância focal um pouquinho mais nas laterais, em vez de só em um objeto. Deixa eu ver aqui como tá. Distância focal. Aqui eu acho que está interessante. Vou jogar para o fundo e vou diminuir a quantidade. É isso. Vamos voltar em adicionar efeitos. Reflexões de lente é interessante para cenas que tem cenas internas e externas. As reflexões de lente, a gente coloca ele
quando tem alguma iluminação artificial, porque ele vai dar aquela reflexão da luz na câmera. E é muito interessante. Nesse caso, como é iluminação natural, mais pra frente a gente vai adicionar. No momento, não. Aberrações cromáticas é interessante. É um pequeno delay que acontece na câmera ao tirar a foto, e aí esse efeito ele assemelha isso, a câmera. Então é interessante a gente estar adicionando. Ele normalmente, esse efeito, esse defeito, ele fica nas beiradas da câmera. Então aqui ele está muito, então eu vou diminuir um pouco a dispersão. Eu vou adicionar só um pouquinho, para ele ficar só nas bordas. É interessante esse efeito. Aí se a área afetada é o raio que ela vai afetar. Tipo, se eu diminuir mais, ele vai afetar, ela vai diminuir, não vai afetar nada, nenhuma área. Mas se aumentar, vai aumentar a área de aberração cromática. Esse aqui a gente não usa, não. Deixa assim. Beleza. Olho de peixe a gente não usa, mudança de inclinação não usamos. Vista ortogonal é interessante, mas como nesse momento não nossa câmera ela já está posicionada, não é interessante. Mas eu vou mostrar nesse tipo de posicionamento, a vista ortogonal, como ela vai ficar. Se eu habilitar, o que acontece? Eu vou vir, habilito, próximo plano ele meio que corta, não é o que a gente quer agora. Plano de corte distante, ele vai tirar o fundo, e aí, cor de preenchimento é do plano de fundo, então a gente pode adicionar qualquer cor no plano de fundo, mas não é o nosso caso. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode selecionar 3D ou 2D. 3D, 2D. O 3D era o posicionamento da câmera vista ortogonal comum, sem nada, é o 3D. O 2D é o que a gente quer, então a gente só vai vir aqui no zoom e aumentar. Ó o jeito que ele fica. Só que como é uma cena interna, eu não recomendo usar ele, porque é bem difícil quando é ambientes pequenos e tal. Mas eu consigo, se eu vir aqui, eu diminuir o zoom, olha o que eu consigo fazer com esse efeito. Posso posicionar da maneira que eu quiser. Se eu quiser fazer um diagrama, é interessante usar ele. Aqui eu posso estar mudando a inclinação isométrica, ó, e aí a angulação. Mas nesse efeito a gente não quer nesse momento. Então é isso, galera. A aula de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo. Quiserem compartilhar com os amigos, com pessoas interessadas também. Falou, até a próxima aula.